Acredita na existência do bem e do mal? As cicatrizes que cobrem meu corpo são testemunhas silenciosas de eventos que marcaram minha vida. Costumo brincar sobre suas origens, mas a verdade é muito mais sombria. Meu nome é Padre Lawrence Martin, e essa é a história do que aconteceu em Blue Rock, Ohio, a cidade que eu chamava de lar. A verdade é que não quero me lembrar do que realmente aconteceu. Não quero acreditar no que vi naquela noite, há tantos anos. Blue Rock era uma cidade pequena, mas com um grande coração. As pessoas eram próximas e a vida era simples, como um conto de fadas. Herdei a paróquia do meu tio, que também era um homem da igreja. Cresci com ele, e foi ele quem me ensinou que ser padre era ser um pilar para os outros se apoiarem. Blue Rock era uma comunidade agrícola. Os campos se estendiam por quilômetros, repletos de plantações que balançavam ao vento. Os moradores eram trabalhadores, religiosos, mas acima de tudo, gentis. Eram pessoas que não hesitavam em ajudar ou compartilhar seu último pedaço de pão. Brigas eram raras, mas quando aconteciam, as pessoas vinham até mim para resolver as coisas. Lembro-me de todos nós nos unindo após um furacão particularmente forte. Eu estava lá fora, com as mangas arregaçadas, ajudando a limpar os destroços das ruas, consertar telhados e fazer o que fosse necessário. Eu não era apenas o padre deles. Eu era parte de suas vidas. Eu era seu amigo. Às vezes até substituía a professora Eleanor na escola quando ela ficava doente. Eu não era um acadêmico, mas conseguia manter as crianças entretidas até que ela se recuperasse. Cobríamos tudo, desde matemática básica até o motivo do céu ser azul. Não estava no currículo, mas deixava as crianças curiosas e ansiosas para aprender. Mas se há uma memória que jamais esquecerei, é o incêndio que destruiu metade da cidade. Não deveria ter sido possível. O fogo começou em uma fazenda fora da cidade e não deveria ter chegado tão longe. Mas eu não tinha dúvidas de que era por causa daquela fazenda. Esta é a história daquele incêndio. Era uma tarde de domingo quando descobri sobre nossos novos vizinhos. Ver gente nova era sempre uma surpresa. Em Blue Rock, eu conhecia praticamente todos que frequentavam a missa, então estranhos eram fáceis de detectar. Mas este casal era diferente de todos que eu já havia conhecido. A mulher tinha longos cabelos castanhos que chegavam à cintura. Parecia ter vindo de uma família rica. Mas o homem com quem ela estava era magro e frágil. Dava para perceber que ele não estava acostumado à tranquilidade do interior, porque era agitado, sempre olhando por cima do ombro, como se estivesse esperando que algo acontecesse. E ele estava doente também. Durante a missa, ocasionalmente tirava um lenço e tossia nele, tentando não fazer barulho. Mas dava para ouvir de qualquer maneira. Apesar de tudo isso, eles foram incrivelmente gentis com todos. Tentavam se enturmar, eu suponho. Eles ouviram atentamente cada palavra que eu disse durante a missa. No entanto, não comungaram. Após a missa, ficaram para conversar com os moradores locais, sorrindo e apertando as mãos. Eu me aproximei do novo casal após a missa, ansioso para recebê-los na comunidade. Passou pela minha cabeça que a escolha de roupas pesadas e escuras não era adequada para o nosso clima. Eles definitivamente se destacavam como moradores da cidade grande, não apenas pela forma como se vestiam, mas também pela forma como se comportavam. O homem disse que eles estavam viajando há muito tempo procurando a igreja certa para se juntar. Ele disse algo sobre Blue Rock parecer diferente, como se fosse o lugar que eles estavam procurando. Deveria ter sido um elogio, mas a maneira como ele disse me deixou inquieto. Tentei ignorar a sensação. Eles eram pessoas novas, é claro que seriam diferentes no começo. O que mais me interessou neles foi que eles alegaram ser religiosos há anos. Não é todo dia que você encontra pessoas tão dedicadas à sua fé que viajariam para encontrar a igreja certa. Eles falaram sobre a grande possibilidade de trazer o resto da família para lá também. Isso me pareceu um grande passo, decidir se estabelecer com base em encontrar a igreja certa. Mas então a fé se move de maneiras misteriosas. E quem era eu para questionar como ela os guiou até nossa pequena cidade? Apesar do meu desconforto inicial, não pude deixar de apreciar o entusiasmo deles. É raro ver recém-chegados tão ansiosos para se tornarem parte de nossa comunidade, especialmente através da igreja. Decidi dar a eles o benefício da dúvida. Eu esperava que sua presença trouxesse algo bom para Blue Rock. Afinal, uma pequena mudança nem sempre é uma coisa ruim, e talvez, apenas talvez,
eles realmente tenham encontrado o que estavam procurando aqui conosco. Nas semanas que se seguiram, foi difícil não notar o casal. Ser o padre significava que as pessoas me contavam como estava sendo o dia delas. Então, não é difícil ter uma ideia do que está acontecendo na cidade. Sem nem tentar, eu estava começando a juntar mais informações sobre nossos recém-chegados. Aprendi muito sobre o casal com a funcionária do gabinete do prefeito. Ela mencionou que eles haviam comprado uma pequena fazenda nos arredores da cidade. Ela disse que o estranho era que eles pagaram tudo em dinheiro, ali mesmo na hora. Eles também perguntaram a ela onde poderiam comprar vacas, e não apenas uma ou duas, mas um rebanho inteiro. Parecia mais do que seu pedaço de terra poderia suportar. Imaginamos que eram apenas pessoas da cidade sendo pegas pela fantasia da vida na fazenda. Seu entusiasmo era encantador, mesmo que um pouco equivocado. Então eles começaram a tirar fotos por toda a cidade, desde a igreja até o cemitério. Para os moradores locais, isso parecia mais uma peculiaridade dos moradores da cidade grande, tratando nossos pontos turísticos diários como atrações. Já se passaram anos desde que alguém novo decidiu fazer de Blue Rock sua casa, então nos deixou um pouco orgulhosos. Ficamos encantados com o interesse do casal e o tomamos como um sinal de que nossa cidade poderia crescer, que poderíamos receber novas pessoas e talvez novas ideias também. Mas mesmo com tudo isso acontecendo, não consegui me livrar do mal-estar que sentia. Não era como se eles tivessem feito algo errado ou alarmante, mas eles simplesmente pareciam estranhos. Ainda assim, em uma cidade tão acolhedora como Blue Rock, queríamos dar a todos a chance de se encaixar. Pelas próximas semanas, as coisas em Blue Rock continuaram como sempre foram, pacíficas e previsíveis. Muitas vezes me peguei pensando em como a vida era simples naquela época, antes que tudo mudasse. Toda semana eu via o novo casal na missa. Apesar dos meus esforços para conhecê-los, a única coisa que realmente aprendi sobre eles eram seus nomes e que gostavam da igreja. Rose e Jacob cantavam mais alto do que qualquer um durante os hinos. No entanto, apesar do entusiasmo, eles ainda evitavam comungar. E eles sempre pareciam cautelosos sempre que eu estava por perto. Parecia que eles estavam sempre se segurando. Como fazia com todos, queria me aproximar deles. Visitei-os, na esperança de recebê-los adequadamente e talvez entendê-los um pouco melhor. Eles sempre foram educados e amigáveis o suficiente, compartilhando sorrisos e um pouco de conversa fiada, mas isso era tudo o que dividiam comigo. Tentei não levar para o lado pessoal, afinal, todo mundo parecia realmente gostar deles. Com o passar do tempo, sua presença na cidade se tornou mais perceptível. Eles pareciam genuinamente interessados em tudo relacionado a Blue Rock e sua história, especialmente a igreja. Eles nos faziam todos os tipos de perguntas sobre o passado da cidade. Enquanto isso, eles também começaram a comprar muita madeira e materiais de construção, mas estranhamente, eles recusaram qualquer um que quisesse ajudá-los com seu projeto de construção. Rose e Jacob eventualmente compartilharam comigo que eram escritores, o que explicava sua ânsia de aprender sobre as tradições e a história local da cidade. Quando perguntei sobre os materiais de construção, eles disseram que estavam apenas preparando as coisas para seus amigos e familiares se juntarem a eles em Blue Rock em breve. Logo, o casal começou a compartilhar suas histórias escritas. A maioria dos adultos não prestava muita atenção, mas as crianças adoravam. Eles ficavam fascinados por cada história, especialmente as mais assustadoras. Eu ouvia sobre elas quando as crianças começavam a representá-las em suas brincadeiras. Finney Morton me contou a história de um homem alto e magro de terno que sequestrava crianças à noite. Os gêmeos Carter me contaram sobre um programa de TV com um fantoche chamado Senhor Sorriso, quando os encontrei fazendo bonecas de papel. O pequeno Sammy me contou sobre uma criatura enorme com sirenes na cabeça quando começou a andar pela cidade com uma buzina de ar. E quando encontrei um grupo de crianças a caminho da floresta armados com gravetos, Billy West me disse que eles estavam caçando o Rake. Não tenho ideia do que tudo isso significava. Mas uma coisa que todas essas histórias tinham em comum era que todas vinham de Rose. Isso me incomodou, com certeza. Mas as crianças estavam se divertindo tanto que não tive coragem de impedi-las. Eu só gostaria que as histórias que eles representavam não fossem tão sombrias. Mas então comecei a ver símbolos estranhos pela cidade, pequenos desenhados em paredes com caneta hidrográfica.
Ninguém parecia saber o que eles significavam. Até tentei perguntar às crianças se isso era parte de uma nova brincadeira que estavam brincando, mas todos simplesmente balançaram a cabeça e riram. Então, um dia, encontrei um dos símbolos esculpidos na árvore gigante atrás da igreja. Encontrar isso realmente me incomodou, mas isso não foi nada comparado ao que encontrei a seguir. Na manhã seguinte, encontrei uma vaca morta na rua. Seu corpo já estava infestado de insetos. Larvas se contorciam em seus olhos, e moscas cobriam seu corpo como um cobertor grosso. Mas o que mais me perturbou foi ver as crianças brincando perto da vaca morta. Eles estavam fazendo esses barulhos altos de zumbido, e eles batiam os braços como as moscas enquanto riam. Eles pareciam tão completamente inafetados pelo sangue. Até a pequena Becky Smith, que se recusava a comer cachorro-quente quando descobriu o que era. Agora, eu não era o tipo de homem que perdia o controle facilmente. Mas naquele momento, senti uma raiva tão forte que chocou as crianças e a mim mesmo. Eu sabia que eles estavam apenas jogando um jogo. Mas a imagem deles rindo enquanto o sangue se acumulava na estrada me perturbava profundamente. Gritei com eles para irem embora, para irem para casa com seus pais, que eles não deveriam tratar uma criatura de Deus daquela maneira. Enquanto as crianças corriam, eu as ouvi gritando algo. Padre Moscas está vindo. Dando uma olhada mais de perto na vaca, encontrei o mesmo símbolo estranho esculpido em sua pele. Eu respirei fundo. Os jogos estranhos eram uma coisa, mas isso passou dos limites. Rose e Jacob, eles estavam fazendo algo com aquelas crianças. Eu precisava confrontá-los diretamente. Eles precisavam parar de contar aquelas pequenas histórias distorcidas deles. Marchamos direto para sua fazenda. No entanto, eles simplesmente disseram que as histórias eram boas para a imaginação das crianças. Eles insistiram que não estavam forçando ninguém a ouvi-los, e as brincadeiras foram inventadas pelas próprias crianças. E enquanto eu falava com eles, não pude deixar de notar uma mudança no casal. Eles pareciam tão amigáveis antes, mas agora eram apenas frios. Eles sorriram para mim, mas não alcançou seus olhos. Eu sabia que não chegaria a lugar nenhum com eles. Então comecei a conversar com os pais da cidade. Eu pedi a eles para manter seus filhos longe de Rose. Mas para minha surpresa, os pais não se importaram muito. Alguns até pareceram hostis quando tentei falar com eles. Parecia que a cidade estava lentamente se voltando contra mim. O açougueiro, que conheço há anos, me disse sem rodeios para cuidar da minha vida. A Sir Winslow. Virou-se quando perguntei sobre o comportamento de seus filhos. E a mãe de Becky Smith, que eu pensava ser minha amiga, me xingou quando falei sobre como sua filha se comportou naquela manhã. Eu me senti incrivelmente sozinho. E o tempo todo, aquela vaca morta permaneceu na rua. As pessoas simplesmente passavam por ela, agindo como se ela não estivesse lá. Ela continuou a apodrecer ao sol, atraindo cães e moscas. Senti como se estivesse perdendo o controle sobre uma comunidade que antes conhecia por dentro e por fora. Na manhã seguinte, descobri que a igreja havia sido arrombada. As portas estavam escancaradas, mal penduradas. Lá dentro, o altar era uma bagunça completa. Velas quebradas estavam espalhadas por toda parte. E por todas as paredes estava aquele símbolo estranho rabiscado em caneta hidrográfica. Enquanto eu vasculhava os destroços, descobri que o cálice que usávamos para a comunhão havia sido roubado. Corri imediatamente para o xerife Burke em busca de ajuda. Burke é um cara grande e amigável com rosto e barba vermelhos, famoso em nossa cidade por ser o Papai Noel todo Natal. Ele sempre foi amigável e um grande apoiador da igreja. Mas quando contei a ele sobre o arrombamento e o cálice roubado, ele não pareceu se importar nem um pouco. Ele me dispensou, dizendo que tinha coisas maiores para se preocupar do que uma xícara desaparecida. Ouvir isso de Burke, de todas as pessoas, realmente me incomodou. Não era típico dele ignorar algo tão importante para a igreja. Saí do escritório do xerife, sentindo-me tonto. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo com nossa cidade, com pessoas que eu conhecia há tanto tempo. Pensei em tentar reunir a comunidade para limpar a igreja, mas a reação que recebi não foi nada do que eu esperava. Primeiro, fui ao Sr. Simmons, o carpinteiro da cidade. Lembro que ele estava sempre ansioso para fazer alguns reparos na igreja aqui e ali, mas ele mal olhou para mim quando contei o que aconteceu. Em vez disso, ele me enxotou de sua loja assim que entrei. A Sra. Green, da floricultura, também se recusou a ajudar.
Ela deu tantas flores para a igreja ao longo dos anos para cultos e eventos. Eu não precisava de flores desta vez, apenas um pouco do tempo dela para ajudar na limpeza. Mas ela apenas balançou a cabeça, dizendo que a igreja era a menor de suas preocupações. E depois havia os Johnsons, uma família que está na igreja há gerações. Achei que eles, de todas as pessoas, entenderiam, mas eles simplesmente bateram a porta na minha cara. Enquanto eu caminhava de volta pela cidade, as crianças me seguiram, todos eles cantando a mesma coisa repetidamente. Padre Moscas vai te pegar, eles gritavam. Padre Moscas está vindo. Ao longo do dia vi que a raiva em Blue Rock não era dirigida apenas a mim. A cidade inteira estava tensa, pronta para explodir. Observei dois homens, amigos há anos, quase entrando em uma briga. Outros tiveram que intervir e separá-los. Eu podia ouvir discussões altas explodindo sobre as menores coisas. Coisas como quem fica com a última caixa de detergente ou quanto deve ser a gorjeta. Isso não era nada parecido com a nossa cidade. E não eram apenas os adultos. As crianças também mudaram. Suas brincadeiras ficaram mais mesquinhos. Observei como a brincadeira terminou com um menino sendo empurrado de uma criança para outra. Quando ele começou a chorar, sua mãe gritou com ele para ficar quieto. E por tudo isso, a vaca morta ainda estava na rua. Seu corpo agora estava inchado e fedorento. Mal dava para dizer que era uma vaca. Mas as pessoas simplesmente contornavam, fingindo que ela não estava lá. Antes daqueles recém-chegados, éramos uma cidade legal. Era tranquila e amigável. Mas agora todo mundo estava nervoso. Havia uma raiva que fervilhava logo abaixo da superfície. Eu sabia que precisava fazer algo, para entender o que estava acontecendo. Eu precisava saber o que Rose e Jacob tinham a ver com isso. Então, naquela noite, eu me esgueirei para a propriedade deles. Achei que seria mais inteligente atravessar a floresta atrás da casa deles. Ao chegar à fazenda, algo estranho chamou minha atenção. No meio do campo havia um poste alto com um par de sirenes no topo. Ele estava lá sozinho. De vez em quando, as sirenes explodiam em estática. O som cortava o silêncio e me fazia estremecer. Eu não conseguia entender por que eles precisariam de algo assim em seu campo. Eu fiquei lá, os sons suaves de crepitação no ar. Eu não conseguia me livrar desse sentimento. Parecia que alguém ou algo estava me observando. Mas eu tinha que continuar. Continuei me movendo até ver uma figura perto da árvore à frente. Eu parei, esperando que eles não tivessem me visto. Esperei alguns segundos, antes de perceber que a figura não havia se movido. Era um espantalho. Mas não era como nenhum espantalho que eu já tinha visto antes. Era excepcionalmente alto e não tinha rosto. E usava um terno elegante. Parecia impecável e novo, nada do que você esperaria de um espantalho. Mesmo que eu continuasse me dizendo que era apenas um espantalho, ainda me sentia inquieto. Algo sobre seu terno limpo e rosto vazio fazia parecer completamente fora do lugar. À medida que me aproximava cada vez mais, esperava que ele se movesse. Finalmente cheguei à casa. Eu me agachei perto de uma das janelas, dando uma espiada para dentro. O que vi ainda me assombra até hoje. Vi Rose na frente da sala. Ela estava liderando algum tipo de cerimônia. Em suas mãos estava o cálice da igreja, agora cheio de terra. Na frente dela está uma multidão de pessoas que eu nunca vi na cidade antes. Eram esses os amigos e familiares que ela disse que estava trazendo para Blue Rock. Ao redor deles estavam os símbolos que eu vi por toda a cidade. Estava rabiscado por todas as paredes e teto, em padrões circulares repetidos. Bem aos pés de Rose estava Jacob. Ele estava deitado no chão, enterrado sob uma pilha de recortes de jornais e papéis manuscritos. A multidão zumbia e cantava juntos em uma língua que eu não conhecia. Mas a música que eles faziam ecoava pela sala em tons baixos e estrondosos. Quase soava como um enxame de moscas. E em cada canto da sala havia uma cruz de madeira em tamanho natural. Toda a cena era horrível, e o canto baixo e zumbido da multidão fez os cabelos da minha nuca se arrepiarem. Eu estava preso no lugar, tentando entender o que estava acontecendo. E enquanto eu continuava assistindo, moscas começaram a encher o interior da casa. Eu não conseguia dizer como ou de onde elas estavam vindo. É como se elas tivessem aparecido do nada. Elas rastejavam pelas paredes, seguindo as linhas dos símbolos desenhados ali. Vi Jacob se mexer sob os papéis que o cobriam, e foi nesse momento que percebi que ele estava amarrado e amordaçado sob eles. Então Rose começou a andar em volta de Jacob, espalhando terra do cálice para formar um círculo em volta dele. O canto do grupo ficou mais alto e mais intenso.
Assim que o círculo foi concluído, Rose ergueu o cálice e se dirigiu à sala. Acreditar em histórias é dar vida a elas. A fé, especialmente dos devotos, serve como um poderoso recipiente para tal poder. De repente, sua cabeça se vira para mim. Ela sorri e eu percebo que ela sabia que eu estava lá. Padre Martin, ela gritou, é a sua crença, a sua fé sólida, que nós queremos mais do que tudo. De repente, senti mãos me agarrarem. Antes que eu percebesse o que estava acontecendo, eu estava sendo arrastado para dentro da casa. Lá dentro, o ar estava denso de moscas. Era como entrar em uma nuvem delas. Elas zuniam ao redor de tudo, cobrindo todas as superfícies. O canto da multidão ficou mais alto quando fui puxado para dentro. As moscas não pareciam incomodá-los. Os insetos os cobriam em um cobertor cada vez mais espesso. Nenhum deles parou de cantar, nem mesmo quando as moscas começaram a pousar em suas bocas. Tentei lutar, mas os homens que me seguravam eram muito fortes. Enquanto isso, moscas pousaram na minha pele. Era uma sensação da qual eu nunca me livraria. A sensação de todos aqueles pezinhos rastejando em mim, entrando no meu cabelo, nas minhas orelhas, no meu nariz. Padre Moscas, a multidão cantava atrás de mim, suas vozes se fundindo. Fui forçado a me ajoelhar na frente de Jacob. Mesmo sob aquela montanha de papéis, eu podia ver seus olhos. Eles estavam cheios de um terror tão puro que nem tenho certeza se ele ainda estava totalmente são. Então um homem emergiu da multidão, segurando um isqueiro. Jacob começou a se debater enquanto o homem com o isqueiro se aproximava dele. Observei horrorizado ao perceber o que eles pretendiam fazer com ele. As paredes pareciam pulsar no ritmo do canto. O zumbido era ininterrupto agora. Não sei se o que eu estava ouvindo eram as moscas ou o canto. Os homens que me arrastaram para dentro apertaram forte em mim. Eu não tinha muito tempo. Em uma explosão final de desespero, eu me empurrei do chão e me lancei sobre o homem com o isqueiro. Eu acertei em cheio e consegui derrubá-lo no chão. Mas quando caímos, ele perdeu o controle do isqueiro. Observei horrorizado enquanto ele pousava nos papéis, incendiando-os instantaneamente. A coisa toda pegou fogo em segundos. Eu me afastei das chamas, mas as moscas, elas pegaram fogo também. O ar estava tão denso com elas. Eu estava cercado por cortinas de fogo. Ninguém estava mais cantando. Tudo o que eu ouvia agora eram gritos. Em meio ao caos, ouvi Rose gritando. Ela estava gritando para alguém me encontrar, que o ritual precisava de mim para ter sucesso. Mas o ar estava denso de fumaça agora. Esta era minha chance de escapar. Fiquei perto do chão enquanto me dirigia para a porta. Ao meu redor, pessoas estavam gritando antes de desabar no chão. O calor parecia estar puxando o ar dos meus pulmões. Eu podia sentir minha pele começar a borbulhar e queimar. Até que, finalmente, eu consegui sair da casa. Olhei em volta, me perguntando se mais alguém conseguiu sair. Mas eu estava sozinho. Até o espantalho e o poste da sirene haviam sumido. Mas eu não tive tempo para realmente pensar sobre isso, porque ao longe eu vi mais incêndios queimando no centro da cidade. Pensei em todos aqueles símbolos que surgiram por toda a cidade. Não consigo explicar, mas eu simplesmente sabia que eles eram de alguma forma responsáveis pelo incêndio. Meu trabalho ali não havia terminado. Eu me levantei e voltei para Blue Rock. Eles iam precisar de toda a ajuda que pudessem obter esta noite. Algumas semanas depois, olhei para trás para o que aconteceu com nossa cidade. O condado enviou o máximo de caminhões de bombeiros que pôde. Mas quando acabou, metade da cidade havia sido destruída. Mas por algum milagre não houve vítimas. À medida que o incêndio se espalhava, as pessoas se uniram de uma forma que não faziam desde que Rose e Jacob apareceram. Em todos os lugares que olhei naquela noite, vi pessoas ajudando. Tirando famílias de casas em chamas, carregando baldes de água, lavando as cinzas do rosto das crianças. Vizinhos trabalharam lado a lado, tentando salvar as casas uns dos outros. Pessoas que haviam perdido tudo, receberam comida e um lugar para ficar pelos poucos sortudos que não foram afetados. Algumas das crianças mais velhas até montaram uma creche improvisada. Foi um lembrete da comunidade que costumávamos ser. Era Blue Rock que eu sempre conheci e amei. E conforme os incêndios foram apagados, o verdadeiro trabalho começou. Foi difícil. Muitas pessoas tiveram que reconstruir do zero, mas ninguém teve que fazer isso sozinho. Olhando para trás, percebo agora que o fogo foi o que trouxe a cidade de volta aos seus sentidos. Em meus momentos mais sombrios, me pergunto se o fogo foi necessário.
Talvez tenha sido uma espécie de limpeza, algo que precisava acontecer para apagar qualquer influência que Rose tivesse sobre a cidade. Para nos livrar completamente do Padre Moscas, eu voltei para a fazenda depois do incêndio, e tudo o que encontrei foram cinzas e alguns pedaços de madeira queimada. A casa foi completamente destruída. Não havia nenhum vestígio de Rose ou seu culto. Gradualmente, a vida em Blue Rock começou a se parecer com o que costumava ser. As pessoas se tornaram calorosas e amigáveis novamente. Mas eu não saí da experiência ileso. Fiquei com queimaduras graves por todo o corpo. O médico do condado disse que era um milagre eu ainda estar vivo. Eles me cobriram com bandagens e me disseram que eu tinha que ficar no hospital enquanto os enxertos de pele cicatrizavam. Mas nem tudo foi ruim. Muitas pessoas de Blue Rock vieram me visitar enquanto eu estava de cama. Sua gentileza durante essas visitas ajudou muito, tornou a dor um pouco mais suportável. Mas às vezes me pergunto sobre essas visitas. Às vezes eu via uma figura, um homem parado atrás dos rostos amigáveis que eu conhecia. Ele só ficava lá por um segundo antes de desaparecer. Quando perguntei aos meus visitantes sobre ele, eles não tinham ideia de quem eu estava falando. Mas eu ainda me lembro de como ele era, mesmo depois de todos esses anos. Ele era alto, pálido, vestido como um padre, e ao redor de seu rosto havia uma nuvem de moscas.